Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal sobre história. Hoje, vamos falar sobre um dos imperadores mais notórios da história de Roma, Nero. Nero reinou de 54 a 68 d.C. e é lembrado por suas ações cruéis e extravagantes, que incluíram perseguição aos cristãos, assassinato da própria mãe, incêndio em Roma e muito mais. Vamos descobrir juntos as atrocidades cometidas por este imperador. Desenvolvimento 1. Assassinato da mãe. Uma das ações mais notórias de Nero foi o assassinato de sua própria mãe, Agrippina. Agrippina era uma figura influente na corte de Roma e havia apoiado a ascensão de Nero ao trono. No entanto, ela também havia tentado exercer influência excessiva sobre seu filho, o que pode ter levado Nero a se sentir ameaçado. Em 59 d.C., Nero alegadamente ordenou que ela fosse morta, alegando que ela tentava controlar seus poderes imperiais. O assassinato de Agrippina marcou um ponto de virada no reinado de Nero, levando-o a se tornar mais autocrático e cruel em seu governo. Desenvolvimento 2. Perseguição aos cristãos. Outra atrocidade cometida por Nero foi a perseguição aos cristãos. Em 64 d.C., um grande incêndio devastou Roma, e Nero culpou os cristãos pelo fogo. Ele ordenou a prisão e execução de muitos cristãos, incluindo o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. A perseguição aos cristãos continuou durante o reinado de Nero e tornou-se cada vez mais brutal com o tempo. Os cristãos eram presos, torturados e executados em público, muitas vezes de maneira cruel e desumana. Alguns historiadores acreditam que a perseguição aos cristãos pode ter sido motivada pelo medo de Nero de uma revolta liderada por esta comunidade religiosa, que crescia rapidamente em Roma na época. Desenvolvimento 3. Incêndio em Roma. Além de culpar os cristãos pelo incêndio em Roma, há evidências de que Nero teria ordenado o fogo deliberadamente para poder construir uma nova cidade em seu lugar. Acredita-se que ele tenha feito isso para se livrar de alguns dos bairros pobres da cidade e construir uma cidade mais grandiosa em seu lugar. O fogo destruiu grande parte de Roma e causou a morte de muitas pessoas. Após o incêndio, Nero ordenou a construção de uma nova cidade, chamada de Nerópolis, que incluía um enorme palácio imperial, jardins, fontes e outras construções monumentais. A construção da cidade foi financiada em grande parte pelo confisco dos bens dos cristãos e outros grupos minoritários que haviam sido perseguidos por Nero. Desenvolvimento 4. Tortura e assassinato de inimigos políticos. Nero também foi conhecido por torturar e assassinar seus inimigos políticos. Um dos casos mais notórios foi o do senador Lúcio Arrúncio Camilo, que havia sido acusado de conspirar contra o imperador. Arrúncio foi torturado cruelmente e teve seus olhos arrancados antes de ser executado publicamente. Além disso, Nero executou muitos outros senadores e membros da nobreza romana que ele considerava uma ameaça à sua autoridade. Outra vítima notável de Nero foi sua própria esposa, a imperatriz Popeia Sabina. Segundo relatos históricos, Nero teria chutado Popeia até a morte enquanto ela estava grávida de seu filho. Acredita-se que o motivo tenha sido uma discussão entre o casal, e Nero teria agido com extrema brutalidade. Desenvolvimento 5. Comportamentos extravagantes e megalomaníacos. Além de suas atrocidades políticas e criminais, Nero era conhecido por seu comportamento extravagante e megalomaníaco. Ele era um grande admirador da cultura grega e realizava competições artísticas e literárias em Roma, nas quais ele mesmo participava e frequentemente vencia. Ele também gastava grandes quantias de dinheiro em festas, banquetes e presentes caros para seus amigos e amantes. Nero acreditava que era um grande artista e chegou a se apresentar publicamente em diversas ocasiões como cantor, músico e ator. Suas performances eram muitas vezes mal recebidas pelo público, mas Nero insistia em continuar a se apresentar, mesmo em detrimento de suas obrigações políticas. Conclusão, em resumo, Nero foi um dos imperadores mais cruéis e extravagantes da história de Roma.
Suas ações brutais, incluindo o assassinato da própria mãe, a perseguição aos cristãos, o incêndio em Roma, a tortura e assassinato de inimigos políticos, e seu comportamento megalomaníaco e extravagante, marcaram seu reinado com uma das mais terríveis épocas da história de Roma. Apesar disso, o legado de Nero continua a ser estudado até hoje e sua vida serve como um exemplo de como o poder pode corromper até mesmo os mais altos governantes. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo sobre história.